Paz do Senhor, irmãs. Boa tarde. Mais uma vez aqui estamos para aprendermos mais do Senhor. Hoje eu estou um pouco triste. Vamos falar em Gálatas 5:22, né? Estamos falando sobre os frutos do Espírito. E hoje é sobre benignidade. Qual a definição de benignidade? É a qualidade de quem é benigno, ou seja, dotado de características boas, como a generosidade, a bondade e a benevolência. Isso me lembra o perdão, porque quem tem essas características da benignidade, ele perdoa. E o título que o Senhor colocou no meu coração, o perdão. Como é que está meu coração e o seu? Como é que está a nossa benignidade com o próximo? Com aqueles que já mentiu, fez promessas que nunca ia cumprir. A Bíblia diz que maldito o homem confia em outro. Nós temos que confiar no Senhor. Às vezes a benignidade é o que o Senhor mais quer para nós, mas a gente deixa as frustrações tomar conta, sonhos não realizados, sonhos que para outros é no piscar do olho, é coisas tão natural, para muitos não é. E vem aquelas lembranças do passado, e vem as dores na alma, a tristeza, e Deus não quer isso. Porque o que Ele permite na nossa vida, ou Ele faz, a gente só vai entender amanhã. Ele quer perdão. Ele quer que a gente seja pessoas benignas, com características boas. Mas às vezes lembramos de coisa que dói. Mas temos que esquecer. E temos que ser pessoas benignas. Porque as pessoas da Bíblia que tiveram essas qualidades foram pessoas honradas, abençoadas. E aquelas que viviam em guerra, como reis, tomando reinado e tanta coisa, no final se deram muito mal. Aqueles que também não quis deixar o pecado, como Sansão, as consequências foram muito grandes, né? Me perdoe. Mas eu e você tem que ter essa qualidade, tem que ter essa benignidade, tem que ter essas características de generosidade e bondade. Por isso que eu coloquei o nome, o perdão. Aqui em Provérbio 18:10 diz: torre forte é o nosso Senhor, a Ele correrá o justo e estará em alto refúgio. Temos que ser justos, porque quando a gente recorre ao Senhor, nós estamos no refúgio do Altíssimo. Estamos escondidos debaixo das suas asas e do seu esconderijo. Independente das dores, das frustrações, das tristezas na alma, mas temos que ter essas características boas. Que o nosso Deus mandou seu único Filho, sem pecado, sem mentira, mas que foi para a cruz do Calvário por mim e por você. E a Bíblia diz que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Quando vem a frustração, a dor, a tristeza, peça para o Senhor, limpa meu coração. Eu quero ser uma pessoa benigna. E aquilo que me ofendeu tanto, que magoou, que eu deixo para lá. Porque tem coisas que, como eu já disse, tem coisa que tem pessoas que recebem na maior facilidade. Tem outros que não. E são coisas boas, que não é para ofender ninguém. Mas o Senhor sabe o porquê. E Ele diz: o que eu faço hoje, tu só vai entender amanhã. Então é necessário que a gente esqueça muita coisa. Que a gente passe uma borracha e diga: Senhor, eu quero ser benigna. Porque eu tenho certeza que esse vídeo também vai para pessoas que têm frustrações, que têm dores na alma, mas que tem 2 homens na Bíblia que nos ensinam
o que é ser benigno, o que é ter características boas. José não ficou mágoa, não ficou ressentimento. José foi vendido pelos seus irmãos, rasgaram as vestes de José, a túnica, queriam matar, depois um irmão não deixou, tudo isso irmão de sangue. Depois venderam como escravo e ele não ficou na sua casa. Que dor terrível. José depois foi ser mordomo, a mulher do seu senhor queria deitar com ele, como ele não quis, fugiu do pecado, foi preso, pagou um alto preço. Depois José desvendou com a graça de Deus 2 sonhos, mas o copeiro não lembrou de José. Só lá na frente foi que o Senhor tirou José para ser governador. Isso me diz que às vezes passamos muitas dores, mas o Senhor tem uma finalidade com cada um. Por isso que ele diz lá em João 12, o que eu faço hoje, você só vai entender amanhã. Então vamos descansar. E vamos ser um José sem ressentimentos. Porque aqui em Gênesis 50, do 15 ao 21, você vê as qualidades de benignidade, de bondade, de perdão na vida de José. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram, porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Ali já ficaram com medo, porque a consciência pesa. A minha mãe dizia, quem disso usa, disso cuida. E eu lendo esse versículo, eu lembrei disso. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e seu pecado, porque fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe a transgressão do servo de Deus, de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Eu acredito que José chorou porque eles ali falaram na transgressão, no pecado. Eles reconheceram do mal que fizeram com o irmão. Isso é muito bom, né? Eu e você não tem que olhar para as nossas frustrações, promessas não cumpridas, mas porque também a gente já magoou alguém, né? Não tem bom só Jesus Cristo. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Aí quiseram ser empregado dele. Afinal de contas, venderam ele, humilharam ele. Isso marca, né? Marca muito uma pessoa. E José lhe disse, não tem mais. Porventura estou em lugar de Deus. Veja que coisa linda. Nós não somos agente de vingança, não. Nós temos que ser agente do perdão, do amor, da benignidade, da bondade, das características boas. E José disse que não era Deus. Isso é lindo. Vós bem tentais mal contra mim. Porém Deus o tentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. É aquele negócio, Deus transforma maldição em bênção. E o Senhor tinha uma finalidade com a história, com tudo que fizeram com José, né? Então a gente deve esquecer o ressentimento, as tristezas, as frustrações, porque Deus é especialista, o que não é Ele fazer ser. Ele tem uma especialidade linda, Ele é um arquiteto do universo, da minha e da tua alma. E com certeza, aquilo que não aconteceu na minha vida e na tua, Ele sabe o porquê. E José tinha essas características de bondade, de benignidade. Agora, pois, não tem mais. Eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim o consolou e falou segundo o coração deles. José que consolou. José que disse, eu vou cuidar de vocês. Por acaso estou em lugar de Deus? Os irmãos se assustaram porque tiveram consciência do que fizeram. Então,
como é que está o perdão na minha e na tua vida? Como é que está a benignidade nas nossas vidas? Porque José era um agente da benignidade, da bondade, do amor. Eu li aqui em Gênesis 50, do 15 ao 21. Agora eu vou ler outra mensagem linda de outro homem de Deus, que também não guardou ressentimento. Eu vi bondade, característica benigna, de benignidade na vida de Davi. Aqui em Samuel 9, 2 Samuel 9, do 1 ao 13. E disse Davi a ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que ele faça benevolência por amor de Jonathan. Davi reconheceu, Davi lembrou do seu amigo. Ele não guardou as mágoas do pai de Jonathan, de Saul, não. Ele lembrou que tinha um compromisso com Jonathan. O reinado não subiu para a cabeça dele. Ele continuou com benignidade, com caráter, com bondade, com características excelentes. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: seu servo. E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. Veja o que Ziba fez questão de frisar: um aleijado. Às vezes as pessoas lembram de alguma coisa que a gente errou pelaquela característica. Isso não é perdão, né? Isso não é atitude de uma pessoa que tenha benignidade. Ele deixou bem claro, do tipo, eu vou dizer que ele é aleijado, e Davi não vai se importar com ele, porque é o rei. Há um que é aleijado. Quando não se perdoa, quando não se tem característica de ser uma pessoa benigna, ela lembra das nossas falhas do passado. Ela acusa, mas quem acusa é o adversário, porque Jesus esquece no lago do esquecimento. Como é triste isso. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Malquis, filho de Amé, em Lodebar. Lodebar é o lugar do esquecimento. E o filho de Jonathan estava no esquecimento. Às vezes a dor, a rejeição é tão grande que ficamos no esquecimento. Mas o Senhor sabe trabalhar na minha e na tua vida. E o Senhor usou um homem benigno, de características bondosas, que foi Davi. E lembre-se, ele era rei. Tem pessoas que só podem melhorar um pouquinho, já esquece de tudo e de todos. Davi era rei, mas tinha característica de uma pessoa benigna. Então mandou o rei Davi, o tomou da casa de Malqui, e disse o rei: onde está? E disse ele, né, Ziba, ao rei: eis que está em casa de Malqui, filho de Amé, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Malqui, o filho de Amil, de Lodebar. Davi não se importou com as características que ele disse, porque Davi era benigno. Davi tinha caráter. Davi não deixou o poder subir para a cabeça dele. Não. Davi sabia o que ele tinha prometido. São poucos que agem com essas atitudes de pessoas benignas. E Mefibosete, filho de Jonathan, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra. Inclinou-se e disse Davi: Mefibosete, e ele disse: eis aqui teu servo. Mefibosete se inclinou. E quantas vezes eu e você tem se inclinado diante de Deus? Porque aqui o rei é Davi, mas nós se inclinamos diante do Rei dos Reis, que é o Senhor, para tirar frustrações, dores, tristeza, para nos ensinar a ser pessoas benignas, a perdoar de verdade. Porque é com característica que José teve, Davi teve, que o sucesso, a bênção espiritual, material chega. Não adianta fingir um perdão que não existe.
Não adianta se maquiar com atitudes que não é verdadeira, porque o Senhor conhece nossas atitudes, nosso coração. O Senhor conhece o oculto, o profundo e o escondido. Ele conhece o que está nas trevas e o que está em luz. Eu posso enganar meu próximo, mas ao Senhor ninguém engana. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatã, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu sempre comerás pão à minha mesa. Jesus é especialista em restituir. Davi restituiu aquele homem que ninguém dava nada por ele, via ele como aleijado. A mesma coisa é o Senhor a restituir eu e você. Precisamos de estar na porta. Precisamos de ser pessoas com essas características de benignidade, de perdão, de esquecer o mal e olhar para Jesus e abraçar as pessoas de verdade. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Mefibosete estava tão triste diante das atitudes da vida, das situações, que ele se achou um cão morto. Mas ele não era um cão morto. Ele era o filho de Jonatã. Eu e você somos filhos do Altíssimo. Nós somos pessoas muito importantes na terra. Não se diminua, não se desvalorize. Todos nós temos características, temos sonhos a realizar quando perdoamos de verdade. Quando temos atitudes como era a de Davi e a de José. Não precisa se diminuir. Ah, Beth, mas eu não tenho aquele curso. Sim, mas o que você tem é com o que você tem, que Deus te honra. Lute para realizar seus sonhos, mas nos seus limites o Senhor entra com o ilimitável, porque eu e você servem ao Deus do impossível. Não se ache um cão morto, porque Mefibosete se achava assim, mas ele não era um cão morto. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertence a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Nessas alturas, Davi já conhecia quem era Ziba, por ter chamado o menino, aquele homem, de cão morto, de aleijado, desculpa. O Senhor conhece aquele que despreza eu e você, aquele que fala da gente com desdém, que quer ridicularizar, que quer zombar da nossa fé. O Senhor conhece. Ele restitui, porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é benigno, Ele é justo, Ele é santo, Ele é perfeito. Trabalhais, pois, a terra, tu e teus filhos, teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu servo tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Davi disse: tu vai trabalhar para Mefibosete, porque ele é filho de Jonatã e é neto de rei. E tudo que é dele, tu vai trabalhar para ele. Jesus sabe trabalhar. Ele chamou ele de aleijado. E com certeza, diante de tanto sofrimento, tanta humilhação, por que não dizer preconceito, Mefibosete já se achava um cão morto. Mas o rei dos reis, que é o Senhor dos exércitos, tinha lá no céu escrito uma nova história para Mefibosete. Fica na posição de servo e de servo, perdoa, tem essas qualidades de ser benigno, eu e você, e as vitórias são lindas, brilhantes, porque o Senhor não tem um culpado por inocente. Ele chamou o filho do rei, o neto do rei, de aleijado, mas ele passou a ser empregado do aleijado, e o aleijado passou a ser patrão. Ainda estava ao lado do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que está o meu coração e o teu? Perdoador? É o perdão que vem as bênçãos. É o perdão que vem a misericórdia do Senhor. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, ó rei, mandar ao seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Ali Ziba disse: eu farei como o Senhor mandar, meu rei.
Tu és o chefe, o comandante. Mas o rei ainda deixou bem claro. Ele ia trabalhar nas terras de Mefibosete. Mefibosete seria o patrão dele. Mas Mefibosete agora sentaria e jantaria, tomava café, almoçaria com os filhos do rei na mesa do rei. Deus tem uma mesa de honra para mim e para você. O Rei dos Reis conhece o meu caráter e o teu. É necessário só que a gente esteja na posição de uma pessoa que tenha benignidade, que tenha perdão no coração e que olhe só para o autor e consumador da nossa fé. Faça o bem, seja bondosa, mesmo com aqueles que te apunhalou, que te ridicularizou, que falou mal de você. Falou da sua falha, da minha falha, como Ziba apontou Mefibosete como aleijado. Fica na posição. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quanto moravam em casa de Ziba, era servo de Mefibosete. Já pensou? Ziba e sua família passou a ser servo de Mefibosete, aquele aleijado que ele quis menosprezar. O Senhor sabe trabalhar. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. A partir daquele momento, Mefibosete, ele comeu todos os dias à mesa do rei. E aqui deixa claro que ele era coxo de ambos os pés. Qual é a minha dificuldade e a sua? Um curso superior que não temos? Aquela família de nome e renome? Aquele emprego maravilhoso? Não. É com teu caráter, é com o meu caráter que a gente senta na mesa do rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores que está lá em cima, que se inclina para ver a terra e que abençoa a mim e a ti. Não olhe para as suas dificuldades, que eu não olhe para minhas dificuldades, porque muitas vezes temos limite, mas aquilo que não é, o Senhor faz ser. Mefibosete era aleijado, mas não impediu de, a partir daquele momento, comer na mesa do rei com seus filhos. Passou a ser patrão. Por quê? Porque Davi tinha um coração perdoador. Porque Davi era uma pessoa benigna. Como é que está eu e você? Como é que está o nosso coração com o próximo? Há perdão no nosso coração? O fruto do Espírito é benignidade, que é a qualidade de quem é benigno. Ou seja, dotado de características boas. Davi e José tinham. Como a generosidade. Davi e José eram generosos. A bondade, eles eram bondosos. A benevolência. Como é que está eu e você? Vamos imitar Jesus com amor no coração, pedindo a Ele, Senhor, visita meu coração, tira toda a tristeza, toda a angústia, toda a frustração, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. E vamos ter atitudes de José, ter atitudes de Davi e ser pessoas benignas, porque é assim que a vitória vem. E servo de Deus tem que se agir, tem que ser assim, tem que ser benéfico, tem que ter benignidade, não só de boca, porque o coração sujo o Senhor conhece. A gente tem que andar com qualidades da verdade, qualidades de perdão, de amor. Aqui em Hebreus 4:13 diz o seguinte: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Esse é o Senhor. Não podemos dizer que perdoamos e ser da boca para fora. Não. Fazer bondade só para aparecer, o Senhor não recebe. Dizer que ama sem amar, deixar o tempo todo que as frustrações, as dores fiquem martelando na nossa cabeça e que a gente não peça para o Senhor tirar isso, Ele não se agrada.
Porque ele veio sem defeito, sem pecado por mim, por você e foi para a cruz do Calvário. Como é que ele vai aceitar uma benignidade de aparência? Não. Ele é santo, ele é fiel, ele é poderoso. Todos os homens da Bíblia que tiveram integridade foram abençoados. Todos. Mas aqueles que usaram de má fé, que não deixaram o pecado, as consequências vieram. Então lembre-se, irmãs, o que é benignidade, que é um fruto do Espírito? É a qualidade de quem é benigno, ou seja, dotado de características boas como a generosidade, a bondade e a benevolência. Que a gente possa lutar para se encaixar nesse fruto do Espírito, em ser pessoas benignas. Deixar as dores, as frustrações, as tristezas de lado. Como é que deixa isso, Beth? Com oração, com louvor, com jejum, pedindo ao Senhor para nos ajudar e tirar. Independente das marcas, joga tudo no lixo, porque o Senhor jogou o meu e o teu pecado no lago do esquecimento. Que merecíamos tudo de ruim pelas nossas maldades, mas Ele jogou porque Ele é bom e é fiel. Então vamos lutar para ter as qualidades de José e Davi, e a vitória vem em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. E lembre-se, benignidade é qualidades de um vencedor. Quem não perdoa, ele mesmo é um perdedor. Deus abençoe, um cheiro no coração de cada uma de vocês. A dor de hoje é a alegria de amanhã.